seguimento aí nossa aula de vetores, que agora eu vou apresentar aqui para vocês a regra do polígono. Diferentemente da regra do paralelogramo, a regra do polígono, a gente pode trabalhar com vários vetores. Já a regra do paralelogramo é exclusivamente para dois vetores, para a gente poder calcular o vetor resultante entre dois vetores. Mas e numa situação onde eu tenho vários vetores? Nessa situação, a gente vai precisar aplicar isso aqui, ó, a regra do polígono. Preste bem atenção. Para a gente poder aplicar a regra do polígono, é importante que a gente organize os vetores da seguinte maneira. Aqui, ó, eu vou falar em um termo assim mais popular, porque, sim, é mais didático. Pode confiar em mim. Então, olhando aqui, nós temos a seguinte organização. Cabecinha de um vetor com a bundinha do outro. Bundinha, aqui, ó. Cabecinha de um vetor com a bundinha do outro. É didático, pode confiar. Meu Deus! Pode confiar, confia que é didático, confia. Ó, cabecinha de um vetor tocando na bundinha do outro vetor. Para a gente poder aplicar a regra do polígono, é importante que os vetores estejam organizados dessa maneira. Mas e para poder representar o vetor resultante? Preste bem atenção. O vetor resultante, ele vai da bundinha do primeiro vetor até a cabecinha do último. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Nessa representação do vetor resultante, percebam bem que a bundinha do vetor resultante coincide com a bundinha do primeiro vetor. Assim como a cabecinha do vetor resultante coincide com a cabecinha do último vetor que eu estou analisando. Isso não é coincidência não, tá? Essa representação aqui é uma representação padrão. E aqui embaixo eu só fiz uma anotação representando a soma vetorial, mais conhecido como vetor resultante. Para a gente poder calcular o módulo desse vetor, ou seja, calcular o tamanho desse vetor, a gente vai ter que utilizar a geometria aqui do processo, que aos poucos a gente vai aplicar aí nos exercícios, tá ok? Agora veja bem, será que a gente pode aplicar a regra do polígono para dois vetores? Sim, podemos. Olha aqui, eu coloquei um exemplo aqui, o vetor A e o vetor B. Professor, entre A e B, que ângulo? É um ângulo teta? É um ângulo de 90 graus? Não estou preocupada com isso, eu estou preocupada em te mostrar que entre dois vetores a gente também pode aplicar a regra do polígono. Não estou interessada em saber, no momento, o ângulo formado entre esses dois vetores. Eu vou pegar esse vetor B e eu vou deslocar ele aqui para cima. Prestem atenção que em momento algum eu vou pegar esse vetor B, eu vou aumentar e eu vou diminuir, ou seja, eu não vou mexer no módulo dele. E eu também não vou girar esse vetor, ou seja, não vou mexer na direção dele. Então, ao pegar esse vetor e simplesmente deslocá-lo aqui para cima, eu vou estar alterando esse vetor? Não, eu só vou deslocar, sem alterar o módulo, a direção e o sentido. Vamos lá? Ao deslocar esse vetor B, agora eu tenho claramente a regra do polígono. O que diz a regra do polígono? Cabecinha de um com bundinha de outro. E olha isso aqui, temos aqui o vetor A e o vetor B. A bundinha do vetor A coincide com a cabecinha do vetor A. Então, ó, cabecinha com bundinha. E o vetor resultante está aqui, ó. O vetor resultante. O que nós vimos aqui anteriormente? O vetor resultante, ele vai pegar a bundinha do primeiro até a cabecinha do último. E não é isso aqui, ó? Bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Tá aqui a regra do polígono aplicado a dois vetores. Agora eu vou apresentar para vocês uma situação que, embora seja muito clássica nos concursos, mas ainda assim é válido apresentar nesse vídeo também. Então eu tenho aqui o seguinte, eu tenho três vetores. Eu sei que você já está atento com o seguinte, esses três vetores já estão organizados de acordo com a regra do polígono. Sim, aqui ó, a cabecinha de um com a bundinha do outro, a cabecinha de um com a bundinha do outro, a cabecinha de um com a bundinha do outro. Mas professora, agora como é que eu vou representar o vetor resultante? Como é que é? O vetor resultante vai da bundinha do primeiro à cabecinha do último? Então, aí é que tá. Toda vez que o último vetor analisado tiver coincidindo com a cabecinha de um e a bundinha do outro, ou seja, fechar aí na regra do polígono, o vetor resultante será igual a zero. Até mesmo porque, como é que eu vou representar?
Tá tudo batendo aqui, cabecinha de um, bundinha do outro, cabecinha de um, bundinha de outro. Como é que eu vou representar ali o vetor resultante? Então, não tem como representar o vetor resultante nesse caso. Então, nesse caso, o vetor resultante será igual a zero. Então, prestem bem atenção. Toda vez que eu conseguir pegar os vetores analisados e fechar corretamente, cabecinha de um, bundinha de outro, cabecinha de um, bundinha de outro, o vetor resultante será igual a zero. Vamos representar aqui no desenho? Bora! E tá aqui a nossa anotação. Após a teoria, eu também em breve vou iniciar exercícios sobre esse conteúdo para a gente poder firmar, tá bom? Então, muito obrigada por ficar comigo aqui em mais um vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!